Oi, meu nome é Julia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. E mais especificamente, hoje a gente vai falar de terror. Enfim, eu vou falar de filmes de terror, por que a gente gosta disso, por que algumas pessoas odeiam isso, por que a gente gosta de assistir coisas que fazem com que a gente se sinta aterrorizado, faça xixi na cama. Mentira, xixi na cama não faço não. Por que a gente gosta dessa sensação? Então eu vou falar um pouco sobre isso, algumas coisas que já foram escritas e discutidas na biologia, na psicologia, na filosofia sobre este gênero cinematográfico. Mas antes eu queria começar falando que o gênero do terror, no cinema geral, muitas vezes ele é colocado como um gênero inferior aos outros, como se o terror não fosse um gênero de tal importância, de tal prestígio quanto o drama, talvez, os romances. E eu acho isso uma grande palhaçada. Eu acho que a gente tem filmes de terror que têm um grande nível de excelência e eu acho que eles merecem sim ter o seu destaque. A gente constantemente tem filmes de terror, por exemplo, no Oscar, sendo deixados de fora. Dessas categorias principais, das premiações, muitas vezes os filmes de gênero acabam não conseguindo conquistar lugares. O terror já teve, obviamente, indicados no Oscar, mas não é uma coisa tão constante quanto outros gêneros. E eu acho que, enfim, espero que a gente consiga evoluir isso, porque eu acho que um bom filme é um bom filme, independente do gênero dele. E terror é um gênero que eu adoro, então vamos falar sobre isso. Existem alguns motivos aí que já foram debatidos sobre algumas possibilidades do porquê que a gente gosta de assistir filmes de terror. Uma delas é pelo fato de você estar experienciando uma realidade que não é sua. Independente de ser terror ou não, você ver na tela, né, uma outra realidade por si só, isso já é um fator de encantamento de vários outros gêneros, como fantasia, por exemplo. Você está vendo ali uma coisa que é diferente da sua realidade, que tem acontecimentos que não acontecem no seu mundo, e isso por si só já gera uma sensação de escapismo. E no terror, por mais que essa realidade seja pior que a sua, você também está escapando da sua realidade. Você está deixando de pensar ali nos seus problemas para pensar em problemas que não são os seus e que quando acabarem você vai voltar para a sua realidade. E eu acho que isso aí é um segundo ponto, que é a volta, é o retorno. Por mais que nos filmes de terror você passe por coisas horríveis, você sinta muito medo, no final de tudo você está bem. Aquilo ali não foi com você, você vai voltar à sua vida normal, você vai ter superado todo aquele medo que você sentiu e vai estar tudo bem. Isso também é uma sensação de alívio muito grande que costuma surgir e que eu acho também, e não só eu acho, né, como existem coisas aí por trás, também estudos que trazem essa ideia de que nós gostamos dessa sensação de alívio, de que, enfim, no final de tudo, depois de todo o caos, nenhum mal foi nos causado. E falando de coisas do mal, os acontecimentos dos filmes de terror normalmente são aí trazidos por figuras malignas, maléficas, que vão, enfim, tentar acabar com a vida dos protagonistas. Os filmes de terror são muito... tem muito uma dicotomia, né? Bom e mal. E aí eu acho que a gente entra em dois pontos também do porquê que a gente gosta. Um deles é pela sensação de identificação com o mocinho, do medo. A gente entra, né, normalmente assistindo um filme de terror, quando você se identifica com o mocinho, você vai experienciar junto com ele aquela sensação de medo, de susto, de pavor, de nojo, do que quer que seja que ele esteja sentindo, que o filme esteja provocando. E isso vai gerar no seu corpo, vai entrar num estado, muitas vezes, de instintivo, né? De situação de perigo. Porque o nosso cérebro, ele nem sempre consegue distinguir o que é realidade e o que é imaginação. E quando você está no filme, você está recebendo um estímulo visual e o seu cérebro muitas vezes acredita naquele estímulo ali como parte da realidade que o seu cérebro está processando. Então ele vai de fato te colocar fisicamente preparado para uma situação de perigo. Então ele vai liberar muita adrenalina, ele vai liberar dopamina e esses hormônios vão deixar o seu corpo num estado de prazer. Você vai sentir uma sensação boa de estar sentindo aquele medo. E o outro ponto, que é o outro lado,
que é uma possibilidade também de um motivo da gente gostar do filme de terror, que é da identificação com o vilão, com a figura do mal. E ela parte do princípio de que dentro de todo ser humano a gente tem o potencial para o bem e para o mal. Sem tentar entrar nesse moralismo aqui de bem e mal, mas que existem situações, existem coisas que nós, seres humanos, gostaríamos de fazer, que não são vistas, não são entendidas como ações moralmente aceitas numa realidade da nossa sociedade. Então a gente esconde, então a gente guarda, então a gente reprime. E que quando a gente assiste um filme de terror e você tem uma figura que tem essa monstruosidade, que tem essa malignidade aceita, né, incorporada, a gente também tem uma identificação desse nosso lado que a gente oprime, né, que a gente guarda, e desse lugar que tá ali exposto. Então, de certa maneira, a gente também se identifica com o vilão e a gente também teria alguma satisfação no terror que ele causa, na opressão que ele provoca ao personagem ali do bem. Aí tem motivos que, por exemplo, pessoas que não gostam, muitas vezes, são pessoas que não liberam tanta dopamina no momento ali do susto, quanto outras pessoas. Então, elas têm o susto e não têm tanta sensação de prazer com aquilo. Ou então são pessoas que tendem a ter mais ansiedade em momentos de perigo. Então, elas entram num lugar de medo em que vai além daquele proporcionado médio ali, que você consegue experienciar e sair quando o filme acaba. E antes de continuar o vídeo, eu vou lembrar vocês de curtirem aqui e de se inscreverem também no meu canal, senão eu vou lá puxar o pezinho de vocês depois de vocês verem um filme de terror de noite, hein? Também tem uma outra coisa dos filmes de terror, que é o desconhecido. Os filmes de terror, normalmente, eles vão se pautar em situações, em figuras que não existem, ou que a gente não conhece, ou que a gente não entende, né? Como, sei lá, fenômenos paranormais, ou existência de zumbis, alienígenas. E esse tipo de situação provoca na gente também uma curiosidade. Ele desperta um lugar na nossa imaginação. A gente fala, e se isso acontecesse? O que eu faria? Como isso seria? Então tem um lugar do interesse pelo desconhecido, que a gente quer saber o que vai acontecer com aquela história, né? Como que esse personagem é, o que motiva ele, o que é esse monstro, a gente quer ver, por mais que aquilo assuste, aquilo também encanta. E tem um lugar também, que é um lugar de quase julgamento, assim, que é a gente de fora tá vendo uma outra pessoa passar por uma situação de perigo, em que a gente consegue julgar aquilo, que é o famoso, meu Deus, ela é muito burra, ela foi lá olhar o que era aquele barulho. Sendo que, na nossa realidade, muitas vezes, eu pelo menos, tipo, se eu escuto um barulho na minha casa, eu às vezes vou olhar o que é, porque eu sei que não é um fantasma. Eu, pelo menos, espero, né, que não tenham fantasmas na minha casa, porque é uma coisa que eu não acredito. Mas que no filme, você sabe que vai ser um filme sobre fantasma. Então, você sabe que vai ter, mas ela não sabe, aquela pessoa não tá ligada. Então você cria um julgamento sobre aquilo e dessa maneira você também tem uma sensação de superioridade sobre os personagens daquela história e isso também te causa ali um certo prazer. E tem uma coisa também que eu acho que vai para além dos filmes de terror, que é uma coisa que vem lá do teatro grego, por exemplo, que a gente consegue comparar, que é a ideia da catarse, que é você atingir um nível máximo de emoção ali no clímax da narrativa criada, que seria ali o choro ou o riso, mas que eu acho que também seria o grito ou o susto. E eu acho que isso tem um lugar de você estar vivenciando uma emoção na sua máxima intensidade, ou seja, você está passando por uma experiência surreal, algo que não é do seu cotidiano, e no fim das contas aquilo passa. Você não tá tendo que vivenciar nenhuma daquelas consequências, você não tem nenhum dano, você não tá sofrendo nada, e você vivenciou aquilo, você adquiriu uma experiência sem ter que passar por aquela experiência fisicamente. E eu acho que isso é uma coisa mágica do cinema como um todo, né? Permitir que a gente vivencie histórias e situações que a gente nunca vivenciaria, e muito mais ainda quando elas nos proporcionam essas emoções intensas. E aí eu acho que é uma coisa desses gêneros todos e do terror junto a todos esses outros motivos que eu falei aqui, especificamente desse gênero. Que na verdade eu acho que a gente também tem que olhar e entender que o terror, ele é quase uma família de gêneros, né? Mas no fundo ele é um gênero que tem uma série de subgêneros
que já são completamente diferentes uns dos outros. A gente tem o terror que é mais cômico às vezes. A gente tem o terror psicológico, em que, na verdade, essa ameaça que vai estar surgindo, ela vem do ser humano, ela parte do ser humano. A gente tem o terror de monstro, que vai ser aí vampiros, lobisomens, zumbi já virou meio que um gênero próprio, porque ele também se divide em subgêneros. A gente tem zumbi de comédia, a gente tem zumbi de ação, a gente tem zumbi mais assustador, também tem uma série aí de possibilidades. A gente vai ter o gore, que é uma categoria de filme de terror em que o foco da emoção gerada vai ser ali uma repulsa em relação a uma violência física explícita, né? Eu acho que Jogos Mortais talvez seja o melhor exemplo aí de gore que eu consiga dar, mais popular, assim. E você vai ter também os filmes de serial killer, né? Que é o assassino que vai ser colocado numa figura até monstruosa, até não humana. Então o fato dele matar pessoas, o fato dessa psicopatia dele nos filmes de terror que trazem isso, vai colocar ele numa categoria sobre-humana, como algo que já deixou de ter o que a gente reconhece como humanidade. E você vai ter também os filmes paranormais, que eu acho que é o que a gente mais pensa quando a gente pensa em filme de terror, normalmente, que aí vai ser os filmes de espíritos, possessões, as bruxas às vezes entram no paranormal também. Então essas categorias aí dividem uma gama de filmes que são muito diferentes uns dos outros, que tem estratégias e desenvolvimentos diferentes, mas em geral o desenvolvimento do filme de terror ele parte do princípio de uma estabilidade, né, de uma história em que tudo corre bem, e aí algo acontece, se apresenta uma quebra da normalidade. E essa quebra da normalidade vai ser esse desconhecido que vai gerar uma curiosidade, que vai gerar uma busca, né, de entender o que é, porque ele é algo que tem uma ameaça. E o filme vai ser esse desvendamento, esse desvendar, que levaria a uma solução, né, como derrotar esse monstro. Mas que você subverte essa narrativa de mil maneiras. Tem muitos filmes em que você não derrota o monstro, que tudo bem pro filme de terror também. Mas são aí possibilidades que vão sendo criadas, mas essa costuma ser uma base das histórias. E aí eu vou falar de alguns pontos que eu acho que compõem filmes de terror, que fazem com que eles sejam bons filmes de terror, ou seja, o que faz com que um filme de terror se destaque. Pra mim, começa nos personagens. Como eu falei, a sensação criada no filme de terror vai partir muito da identificação. Então, se o personagem não for verossímil, se você não conseguir ter empatia por ele, torcer por ele, dificilmente você vai passar pelas emoções ali que ele tá passando e que são esperadas que você sinta. E eu acho que para isso o personagem tem que ter profundidade, ele tem que ter uma construção bem amarrada. Nos filmes de terror, em geral, você não vai ter uma grande história prévia e uma grande exposição de qual é a história do personagem, mas eu acho que você ter isso bem construído e bem amarrado, ter escolhas coerentes, ter os objetivos bem definidos, já consegue fazer com que esse personagem seja consistente e que ele crie essa empatia e essa vontade de acompanhar essa jornada e de desvendar esse problema que está acontecendo. Muitas vezes, inclusive em filmes de terror, você vai ter ali aquele plot básico que você vai ter um grupo de jovens, por exemplo, em que cada um cumpre um estereótipo muito, muito certinho, né? O cara mais fortão, da pessoa que tem medo, da menina que vai querer ver o que é o barulho. Então você vai ter aí uma criação de estereótipos que eu acho que também servem para que você tenha uma gama de personagens de fácil identificação. Por mais que cada um cumpra um papel muito único, no público provavelmente você vai conseguir se identificar com algum daqueles perfis criados. Eu ainda acho uma escolha mais certeira do que criar um estereótipo, você criar um personagem mais natural, mais verossímil, mas enfim, é uma possibilidade também que acontece muito e que às vezes funciona. Um outro ponto que eu acho muito fundamental para que o filme de terror seja bem sucedido é ele conseguir equilibrar a ação com o momento de espera. Isso é, os filmes de terror eles costumam ter muito mais ação que diálogo, porque o medo, né, o suspense vai ser criado a partir dos acontecimentos que você vai ver, que são muito mais potentes do que você falar de algo que aconteceu e você ver o que está acontecendo. Mas eu acho que um filme em que toda hora tá acontecendo alguma coisa, um filme sobrenatural, em que o filme inteiro tá acontecendo coisa, você acostuma com o acontecimento e ele perde um pouco o impacto. Eu acho que os filmes de terror são muito mais fortes quando você consegue intercalar
os acontecimentos com os momentos de espera. Porque depois que você já sabe que tem uma situação de medo, de perigo, até a próxima você vai estar esperando um novo perigo, um novo susto, um novo provocador. E nesse tempo todo você vai estar criando e acumulando tensão. E isso vai te prender no filme. Então, é muito importante quando o filme consegue balancear esse momento em que o personagem aconteceu algo e agora o personagem não sabe qual é o próximo passo. Ele não sabe o que pode acontecer, ele não sabe o que pode ter atrás daquela porta. E isso ter um tempo, né? Eu acho que você conseguir alongar esse tempo, em geral, cria filmes com mais qualidade. Um outro ponto que eu acho que costuma ser muito fundamental para o sucesso de um filme de terror é uma boa iluminação. Porque, em geral, quando o filme de terror é muito claro, isso tira muito do suspense que vai ser criado. Porque quando você tem partes da tela, né, que você vê menos, quando você tem mais sombras, você cria mais mistério, você cria mais lugares de não ver. E o que a gente não vê também é uma possibilidade de coisas infinitas, né? O que pode ter ali naquele lugar que eu não tô vendo direito? Será que tem um vulto ali? Será que eu vi? O que era que tinha ali? Isso é uma possibilidade muito grande também de acessar a imaginação do público e de criar expectativa e tensão. Então, óbvio que pode ter um filme de terror que é claro e que é ótimo, mas eu acho que, em geral, você conseguir trabalhar bem essa iluminação para criar essa dualidade vai funcionar melhor para o filme. Outro aspecto técnico também que eu acho muito essencial para filmes de terror é a edição de som. Quando você tem ali um bom ajuste, né, do volume, dos passos que a pessoa vai escutar na casa, do vento, do ranger da janela, da porta batendo, eu acho que tudo isso ajuda a criar tanto esses momentos de susto quanto a criação do suspense. E a trilha sonora, é claro, porque eu acho que se você pegar para assistir um filme de terror no mudo, é capaz de você até dar risada, de ser cômico, porque eu acho que a música é muito fundamental, no geral, no cinema, né? Pra te colocar dentro daquela atmosfera, justamente no terror, que é muito importante você estar imerso naquele universo criado. Então, você ter, por exemplo, nesses momentos de espera que eu falei, uma música indo num crescendo até o ponto final do ápice, seja de uma revelação nova que cause mais medo, ou seja de um susto, isso vai ser algo que, bem amarrado, certamente vai deixar com que esse filme seja muito melhor e com que ele faça com que você tenha uma experiência ainda mais intensa. E por último, para finalizar, eu vou falar de uma característica que pode parecer um pouco óbvia, mas eu não sei se é tão óbvia assim, que é o fim do filme. Eu acho que o fim do filme é uma peça muito chave que diferencia muitos filmes de terror, assim. Porque eu acho que tem muito filme que consegue trazer ideias boas, mas eu acho que dentre eles não são tantos os que conseguem levar essa ideia até o final de uma maneira bem amarrada e finalizar o filme de uma forma que faça sentido, que seja coerente e que continue ali dentro daquele universo criado e continue colaborando para aquele medo que foi construído ao longo de todo o filme. Eu acho que tem muito filme que começa construindo uma ideia ótima e ao longo do filme se perde, você termina o filme às vezes achando meio bobo ou meio tosco até. Então eu acho que você ter um final que feche bem aquela história é fundamental. E é justamente falando do fim que eu vou finalizar o vídeo. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam aqui no canal. Lá no meu Instagram eu postei um vídeo também dando dicas de filmes de terror. Tem já uma parte 1, eu postei uma parte 2 também. Então assistam lá se vocês quiserem ter aí algumas ideias de filme para vocês assistirem e terem todas essas experiências que eu mencionei aqui. Um beijo, bons pesadelos para todos vocês e até semana que vem. Bom! Corta!